A graça e a paz de Cristo, abençoados irmãos, geração eleita de Deus. Hoje venho trazer uma reflexão muito especial com o tema sobre as obras. Parece contradição entre o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo, mas não é. Então vejamos esse tema a seguir. Examinando as Sagradas Escrituras, percebemos que no livro do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 20 ao 24, ele prega a fé com obras. Já o apóstolo Paulo prega a graça sem nenhum mérito humano. Essa é uma das maiores e mais clássicas tensões de toda a Bíblia, e ela costuma dar um nó na cabeça de muita gente mesmo. Ao notarmos que à primeira vista parece que Tiago e Paulo estão falando línguas completamente diferentes sobre como alguém é salvo e que o texto de Tiago parece não se enquadrar muito bem no conceito de graça. A boa notícia é que eles não estavam se contradizendo, mas sim respondendo a problemas diferentes com públicos completamente diferentes. Para entender por que parece que eles discordam, precisamos olhar para o contexto e o motivo por trás da escrita de cada autor. Paulo estava combatendo o legalismo, ou seja, aquelas pessoas que achavam que precisavam virar judeus e guardar estritamente a lei de Moisés, como a circuncisão e os ritos, para serem salvos. Por isso, o foco de Paulo está sempre na raiz da salvação, defendendo que ela é 100% pela graça, por meio da fé, sem nenhum mérito humano. Já Tiago estava combatendo o extremo oposto, uma ideia de que, já que o ser humano é salvo pela graça, ele poderia viver de qualquer jeito, cruzar os braços e não fazer nada. O foco de Tiago, portanto, não é a raiz, mas sim o fruto da salvação, argumentando que a verdadeira fé transforma o comportamento e que, se ela não muda a vida de alguém, não é uma fé real. É por isso que ambos os apóstolos usam o patriarca Abraão como exemplo, mas olhando para momentos diferentes da vida dele. Paulo olha para o início da jornada de Abraão, em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma promessa a Abraão, simplesmente crê, e Deus o declara justo antes mesmo de ele ter feito qualquer obra ou de ser circuncidado. Tiago, por sua vez, olha para o teste de Abraão muitos anos depois, em Gênesis capítulo 22, quando ele obedece à ordem de oferecer seu filho Isaque. Tiago afirma que a fé de Abraão cooperou com as suas obras e foi aperfeiçoada ali, o que significa que a atitude de obedecer provou publicamente que aquela fé que ele demonstrou anos atrás era verdadeira e não apenas da boca para fora. Uma boa analogia é pensar na fé como uma árvore e nas obras como os frutos. Paulo defende que você não compra a árvore por causa dos frutos, enquanto Tiago argumenta que, se a árvore estiver viva, ela certamente vai dar frutos. A Bíblia também registra que Paulo e Tiago, de fato, conversaram sobre isso e estavam em pleno acordo. No Concílio de Jerusalém, relatado em Atos capítulo 15, houve uma grande reunião para decidir se os cristãos, que não eram judeus, precisavam seguir as leis judaicas. Tiago não apenas concordou com Paulo, como liderou a decisão de que os gentios estavam isentos de carregar o peso da lei para serem salvos. Mais tarde, no livro de Gálatas, Paulo conta que se reuniu em Jerusalém com Tiago, Pedro e João para apresentar o evangelho que pregava. E todos eles estenderam as mãos em sinal de comunhão, concordando plenamente com a mensagem dele. Portanto, o texto de Tiago se enquadra perfeitamente na graça, quando entendemos o sentido das palavras. Tiago diz que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Ele usa o termo justificado no sentido de demonstrado como justo diante dos outros. Em suma, a graça nos salva independentemente das obras, como defende Paulo. Mas a graça que nos salva é tão poderosa que nos transforma e nos move a praticar boas obras, como Tiago defende
Graças a Deus. Então, deixa essa reflexão aqui muito abençoada para as nossas vidas, amém, irmãos? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Traz novos vídeos abençoados das coisas que vêm lá do alto, onde Cristo vive. A graça e a paz de Cristo a todos.